Boa tarde a todas, bem-vindas a esta sessão de formação dedicada à avaliação em creche e educação pré-escolar. Agendámos esta formação propositadamente no final do ano letivo para que vos consigamos apoiar nesta fase final em que muitas colegas se estão a dedicar às revisões de alguns dos documentos institucionais que criaram ao longo do ano e também a avaliar nesta fase tudo o que diz respeito ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças do seu grupo. Daí então nós termos optado por juntar as duas valências. Nós em dezembro realizámos formação também no âmbito da avaliação, mas fizemos uma sessão específica para colegas que trabalham em creche, fizemos outra para colegas que trabalham em educação pré-escolar. Deste modo, como estamos numa fase de final de ano letivo e agora o que se pressupõe é que haja de facto esse finalizar do processo da avaliação, com muitas questões que são comuns a uma valência e a outra, optamos por juntar os conteúdos de cada uma, sendo que dentro dessas duas valências depois há questões comuns, mas também especificidades de cada uma. Então, avançando aqui na nossa apresentação, e em termos de agenda para esta hora e meia que vamos dedicar à avaliação, trataremos então de conversar um bocadinho sobre um enquadramento teórico destas aprendizagens que as crianças dos 0 aos 3 anos desenvolvem em creche. Nomeadamente, vamos ter aqui um foco de reflexão sobre a avaliação do projeto pedagógico enquanto documento de organização e gestão pedagógica em creche e depois também conversaremos sobre a avaliação dos planos individuais das crianças do grupo. Num segundo momento, vou desligar aqui o micro das colegas que entretanto estão a entrar. No segundo momento, vamos conversar um bocadinho sobre as especificidades da avaliação em educação pré-escolar, percorrendo aqui este ciclo da ação pedagógica entre o planeamento, a ação e a avaliação, e depois também, do ponto de vista operacional, como é que nós podemos, na plataforma, desenvolver a avaliação do projeto curricular do grupo e a avaliação para a aprendizagem das crianças, que até por vezes depois no próximo ano transitam para outro grupo, mas nós acompanhamos-los na mesma, porque transitamos com eles entre salas, e de que modo é que nós agora podemos então ou fechar este ciclo de avaliação, ou então também avaliar esta aprendizagem, mas também projetando já o próximo ano letivo. Para terminar, depois dou-vos também nota sobre algumas referências em termos de instrumentos de observação que podem utilizar na plataforma e que vos vão permitir então também interpretar aquelas evidências que vão recolhendo ao longo do ano e que neste momento analisam na fase de avaliação. Então, avançando aqui na nossa apresentação, tratando neste caso a valência específica da creche, em termos de suporte teórico, nós fundamentámos em documentos legais, também eu sei que é sempre a vossa preocupação, portanto, corresponder à lei no que diz respeito a estes processos pedagógicos, e então nesse caso nós fundamentámos por um lado na portaria, que regula tanto o serviço e o atendimento em creche, e já encontram depois essa referência da portaria, se depois quiserem consultar, e também o manual de processo-chave, que acaba por ser um instrumento também que apoia o trabalho dos educadores, pelo menos no contexto português. Eu sei que tenho aqui uma colega também que está no contexto angolano, mas sendo um currículo também português, eu penso que há muitas questões que são transversais. Então, neste caso, o que é que estes documentos que nos dizem? Que a creche deve caracterizar-se por um ambiente que seja acolhedor e dinamizador de aprendizagens, onde a preocupação do educador deva ser desenvolver de forma global, adequada e harmoniosa. Neste contexto, é importante que os educadores tenham em consideração alguns critérios de qualidade. Muitos desses critérios de qualidade estão explícitos de forma muito clara no manual de processo-chave,
para este processo de avaliação propriamente dita. Destacamos este critério de qualidade que diz respeito à compreensão das formas como a criança aprende, e sendo este um processo complexo, em que tem que se promover um ambiente que facilite a brincadeira, a interação, a exploração, a criatividade e a resolução de problemas por parte das crianças. Portanto, o Manual de Processo-Chave, embora seja um documento um bocadinho mais operacional, digamos assim, também tem esta consciência pedagógica sobre a aprendizagem da criança e esta importância de facto, nós só estamos a prestar um serviço de qualidade em creche quando promovemos este ambiente que facilita a brincadeira, a interação, a exploração, a criatividade e a resolução de problemas. Portanto, trazer-vos para aqui esta nota. Eu vou desligar aqui os micros. Eu não estou a encontrar quem é que está com o micro ligado. Vou pedir às colegas que verifiquem, por favor, os vossos micros. Eu acho que já consegui desligar. Pronto, então esta nota aqui sobre as aprendizagens em creches, que neste caso está explícito no Manual de Processo-Chave. Depois, um dos instrumentos, como eu vos disse há pouco, de organização e gestão do currículo que nós utilizamos em creche é o projeto pedagógico que habitualmente criamos sensivelmente ali no primeiro período e depois vamos fazendo as devidas revisões e reflexões em torno deste documento ao longo do ano letivo. O projeto pedagógico constitui-se então como este instrumento de planeamento e de acompanhamento das atividades desenvolvidas na creche e de acordo com as características das crianças do grupo, obviamente. É dirigido para cada um dos grupos de crianças e elaborado pela equipa técnica com a participação das famílias. Gostava de deixar aqui esta tónica na questão de que também o projeto pedagógico deve ser elaborado de forma participada, não só pelas famílias, mas também sempre que se justifique com outros técnicos que possam acompanhar as crianças e até com outros serviços da comunidade que também apoiam os educadores na sua intervenção pedagógica. Depois a tal portaria que eu vos disse, a 262 de 2011, que regula então o serviço de atendimento em creche, também é muito explícito no que diz respeito à obrigação de que o projeto pedagógico deve ser avaliado semestralmente e revisto quando necessário. Daí nós também termos selecionado, portanto, esta revisão do projeto pedagógico como um dos tópicos a abordar agora no final do ano letivo, porque de facto faz sentido agora também encerrarem esse processo. Do ponto de vista operacional, eu já vos explico então como é que podem facilitar o vosso trabalho utilizando a plataforma. Só aqui fazer uma pausa. Oh, sim, senhora Raquel. A Raquel pede no chat para eu repetir a portaria, tem na apresentação, é a portaria número 262/2011, ok? É assim o documento legal que estruturante, digamos assim, para como regulador de toda a atividade desenvolvida na creche em Portugal. Depois, outro instrumento que nós temos também na creche é o plano individual, tanto o plano individual aparece também no Manual de Processo-Chave como um dos instrumentos que ao longo do ano têm que ser construídos pelo educador para ir monitorizando o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, neste caso também dos 0 aos 3 anos, e é então um instrumento formal que visa organizar, operacionalizar e integrar todas as respostas às necessidades e expectativas da criança e da sua família. Mais uma vez aqui o reforço desta questão também como resposta à família, àquilo que são as necessidades, as expectativas, as inquietações que a família tem em relação ao desenvolvimento e aprendizagem dos seus filhos. Então, neste caso o plano individual tem como principais objetivos promover a aquisição de competências que a criança ainda não adquiriu face à sua faixa etária,
e a manutenção das competências já adquiridas. Este documento também é criado sensivelmente no primeiro período, logo ali nos primeiros meses do ano letivo, e depois também será necessário, no mínimo no final de cada período de funcionamento, que haja então registros de avaliação e revisões deste plano individual, evidenciando sempre esta questão dos progressos. Portanto, eu também queria aqui sublinhar esta questão, portanto, por um lado, sublinhar a questão de que a família deve ser sempre envolvida nestes processos de avaliação, e deixava aqui outro sublinhado sobre este aspecto do destaque no progresso de aprendizagens das crianças. Portanto, se nós, numa primeira versão do plano individual, podemos identificar, de facto, quais são os nossos objetivos, se calhar identificamos alguns aspectos em termos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança que ainda estão em aquisição ou que não estão ainda adquiridos, mas depois, ao longo dessas revisões que vamos fazendo do plano individual, é fundamental que vamos dando nota do progresso da criança. Portanto, e este aspecto também está claro no manual de processo-chave, e eles referem-no como, então, nesta fase, a importância de fazermos este relatório de avaliação do plano individual da criança. E que depois também vai, obviamente, inspirar, porque os ciclos não se fecham assim por completo, portanto já irá também ser, já trará pistas para depois os próximos processos que irão iniciar no próximo ano letivo. Portanto, é importante percebermos sempre, vermos sempre estes processos em continuidade e reconhecer esse valor. Por exemplo, mesmo uma criança que transite para a educação pré-escolar ou uma criança que transite para outro estabelecimento de ensino, é importante percebermos que todo este processo tem uma certa continuidade e podem até servir, por exemplo, para a família, no caso da criança transitar para outra instituição. Portanto, são documentos importantes que a família pode usar para depois dialogar com a nova equipa que vai acolher a criança. Portanto, devemos ter sempre também essa preocupação. Eu vou ter que voltar aqui aos micros para desligar microfones que estão ligados. Obrigada, Carla, antecipou-se. A Carla não, foi a Sofia, mas também está como Carla. Hoje os nomes estão todos trocados aqui, já vi. Boa tarde, não faz mal. Não, aqui a questão é que eu enviei-lhe o meu link. Está bem, Carla, não faz mal, não se preocupem. Pronto, e então em termos do plano individual são estas as reflexões que queria fazer convosco. Depois, passar mais para o lado operacional. Como é que nós então, nesta fase final de ano letivo, podemos então fazer as nossas revisões, por um lado, ou reflexão final, por um lado, em torno do projeto pedagógico que criámos para a creche, e por outro, como é que nós podemos fazer também esta avaliação final do plano individual da criança neste ano letivo. Eu agora vou só aqui interromper brevemente para partilhar convosco a plataforma. Vamos aqui outra vez. E queria-vos mostrar então, por um lado, como é que podemos fazer a revisão final do projeto pedagógico, e depois vamos ver então, também do ponto de vista operacional, como é que podemos desenvolver a avaliação do plano individual. Então, uma das estratégias mais úteis para depois nós chegarmos mais facilmente aos conteúdos que queremos é, desde o início, começarmos a arrumar todos os conteúdos que criamos na plataforma nas respectivas categorias. E eu tive essa preocupação para vos mostrar como eu depois acedo aos conteúdos de forma facilitada. Então, se eu pesquisar por categorias, e se ao criar o meu projeto pedagógico, por exemplo, eu o arrumar na categoria correspondente, eu chego agora a esta fase, ou uma fase, por exemplo, intermédia, a meio do ano letivo, e tenho acesso aqui ao documento original.
primeira sugestão que vos faço para esta revisão do projeto pedagógico ou avaliação final do projeto pedagógico. Então, se construíram este documento na plataforma, a minha sugestão é que aqui nestas 3 pintinhas brancas possam, neste momento, fazer então uma cópia do documento. E garantem que toda aquela estrutura do documento que vocês elaboraram há uns meses está então numa versão de consulta e vocês podem atribuir precisamente à mesma sala este registro. Portanto, aqui temos o projeto pedagógico da sala amarela e, neste caso, a minha sugestão é que, para ficar logo visível e distinguirem os documentos dos outros, vamos então aqui alterar o título, garantimos que aquela versão original fique intacta, não mexemos nela. Vamos agora fazer uma avaliação final, por exemplo, dou-lhe o título que considerarem melhor, mas vamos fazer, por exemplo, uma avaliação final do projeto pedagógico desta sala. Portanto, todos os tópicos que foram desenvolvidos no meu projeto pedagógico, e reforço que estes tópicos também nos fomos inspirar no manual de processo-chave, portanto nós não inventámos estes tópicos estão disponíveis, nós só os transcrevemos para um registro na plataforma e depois cada uma das educadoras desenvolveria como entendesse cada um destes tópicos, substituindo alguns, apagando os que não fazem sentido, etc. Nesta fase o que é importante? É vocês de facto reverem todos estes aspectos e fazerem a vossa avaliação sobre o trabalho que desenvolveram durante este ano letivo. O que é que depois, em termos de funcionalidades, pode ser útil utilizarem neste documento de avaliação final do projeto educativo? É, por exemplo, nesta fase, também identificarem a categoria, portanto, para garantirem, por exemplo, numa situação de uma visita de acompanhamento, algum técnico vos pede para consultar estes documentos. Vocês têm, depois, pesquisando pela categoria, chegam rapidamente à versão original do projeto pedagógico e às respectivas avaliações intermédias ou finais desse mesmo documento, ok? Portanto, eu aqui optaria, depois de fazer todas as considerações que tinha a fazer naqueles aspectos contemplados no projeto pedagógico, eu teria a preocupação de, mais uma vez, aqui identificar, então, que quero que esta avaliação final também fique arrumada na minha categoria que se chama Projeto Pedagógico da Sala Amarela. A opção de partilha com as famílias nesta fase também fica à vossa consideração, de acordo também com aquilo que for os vossos procedimentos habituais. Eu sei que há colegas que partilham, assim como partilham a versão original do projeto pedagógico com os pais, depois também partilham nesta fase a avaliação final do documento. Já sabem que se quiserem que fique só um documento para reflexão interna da equipa, não partilharão. Se quiserem partilhar, é só passarem aqui para a opçãozinha que sim. Ao salvar então o documento, ele ficaria então ali arrumado. Uma das questões que eu achei curiosa considerar aqui neste documento, que eu tenho apercebido nas formações que há muitas colegas que não estão a utilizar, é a possibilidade de vocês também adicionarem, por exemplo, os logotipos. Há muitas colegas que querem e às vezes até usam outros formatos em Word, em PowerPoint, porque têm sempre aquela preocupação de ter a imagem do colégio, da instituição onde trabalham, têm que ter nesses documentos institucionais, têm que estar identificados. Eu trouxe então para aqui o exemplo de, se vocês adicionarem um anexo como se fosse uma fotografia, facilmente, se vocês forem aqui puxando para cima este elemento, facilmente vocês adicionam, por exemplo, o logotipo da instituição, eu tenho aqui este a título de exemplo, e vocês garantem então que têm a vossa avaliação final deste documento devidamente identificado, bonitinho, coerente com a comunicação utilizada no colégio e
depois com todas as considerações feitas sobre o documento. Portanto, se eu aqui for então consultar a categoria, e isto é ótimo para colegas, mesmo que eu já esteja a trabalhar com a Child Diary há mais tempo, é sempre a tempo de melhorar esta organização através das categorias. E agora o próximo ano letivo é uma excelente oportunidade para repensarem essa organização. Quem está em implementação deve desde já ter esta preocupação. Portanto, eu neste caso, imaginem que eu à data de hoje tinha uma visita de acompanhamento na instituição, eu venho aqui, projeto pedagógico da minha sala, e mostro já a avaliação que tenho desse documento e o documento original que eu criei nos primeiros meses do ano letivo, ok? Portanto, e rapidamente conseguem consultar estas informações. Pronto. Então, penso que em relação ao projeto pedagógico não levanta assim grandes questões, sei que a maior parte das colegas que o fazem num formato de registro, portanto, depois com mais um aspecto, menos um aspecto que se distinguem depois umas instituições das outras, é mais ou menos isto que realizam. Em termos de plano individual, que era esse o nosso próximo foco aqui de operacionalização dessa avaliação na plataforma. Eu vou-vos então mostrar aqui as duas modalidades habituais que os colegas utilizam para realizar os planos individuais e explicar de que forma então é que podem realizar agora as avaliações no final do ano letivo. Então, mais uma vez, vamos aqui à categoria, que neste caso é a categoria onde eu tenho todos os planos individuais, e depois tenho dois exemplos para vos mostrar, porque sei que há colegas que realizam em registro, portanto realizam este documento em registro, mais uma vez aqui, transcrição dos tópicos da tabela do manual de processo-chave, portanto basta abrir o manual que está disponível na web e copiar os tópicos e transcrevê-los para um registro, portanto foi assim, desta forma que foi criado este plano individual. E neste caso também tenho aqui já uma segunda versão que poderia ter sido feita, por exemplo, no segundo período. Ao chegar ao terceiro período, aqui do ponto de vista operacional, o que é que eu preciso de fazer? Mais uma vez, eu faço uma cópia, ok? Vou, neste caso, identificar a mesma criança. Tenho por base, neste caso aqui já é com base numa revisão que eu fiz no segundo período, portanto eu tenho uma primeira observação e todas essas evidências num plano individual do início do ano letivo, que faço nos primeiros meses do ano letivo. Posso depois fazer então esta revisão intermédia, sensivelmente final de primeiro período, início do segundo período, e agora posso então fazer esta versão final, onde eu vou dar conta daquilo que falávamos há pouco, do progresso em termos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança. Tenho o plano individual intacto, tenho a primeira revisão também arrumadinha, e agora vamos à revisão do terceiro período. Portanto, eu altero o título, eu teria todas as considerações agora também para alterar sobre os aspectos que eu fui identificando ao longo do ano letivo e desenvolvendo. Eu depois posso chegar aqui e voltar então a arrumar na respectiva categoria este documento, e deste modo eu garanto que tenho aqui, portanto, a revisão do terceiro período. Deixa eu mostrar aqui a sequência, desculpem. Vamos aqui outra vez ao plano individual, portanto aparecerá já, temos o plano individual, eu alterei as datas para isso bater certinho, temos a segunda revisão e teríamos a revisão do terceiro período. Portanto, isto sim é dar conta do progresso da aprendizagem das crianças. Depois há colegas às vezes que me perguntam, Teresa, então mas eu tenho depois, numa primeira revisão que faça, também tenho que ir alterar o documento inicial? Não tem, portanto,
o que está sempre em vigência é o último. Portanto, neste caso, eu até fazer esta revisão do terceiro período, o que está em vigência, o que eu posso mostrar e documentar em termos de desenvolvimento da aprendizagem da criança, será aquela primeira revisão que eu fiz no segundo período. Eu não vou mexer na versão original que criei no início do ano letivo. Portanto, eu tenho essa versão original que me apoiou a tomar decisões para a prática e que depois me levaram então a identificar esse progresso em termos de aprendizagens das crianças. Portanto, a meio do ano letivo, eu criei essa revisão do segundo período, por exemplo. Eu chego agora ao terceiro período e faço então esta revisão com base na segunda. Portanto, eu não vou buscar a primeira, porque as aprendizagens que eu identifiquei na primeira, ou as necessidades que eu identifiquei na primeira, estão já muito aquém, ao fim de tantos meses, da realidade da criança. Portanto, eu faço sempre as cópias com base na última e considero sempre que a versão atualizada é a versão que está em vigência, neste caso do plano individual da criança. Portanto, eu faria aqui então essas alterações todas necessárias. Depois, portanto, isto era numa versão de avaliação do plano individual e de construção do plano individual em registro. Eu sei que é a estratégia que algumas colegas utilizam. Outras colegas utilizam a estratégia da grelha, ok? Fazem desde a avaliação diagnóstica em grelha, fazem uma cópia a partir da avaliação diagnóstica para o plano individual da criança, criam então o primeiro plano e depois vão fazendo as respectivas cópias à medida que vão fazendo a avaliação dos planos individuais de cada uma das crianças do grupo. Tenho aqui este exemplo, portanto, desta criança, este seria a primeira versão do plano individual. Há muitas colegas que me perguntam também, sendo a avaliação em grelha, depois sentem dificuldade, por exemplo, de identificar estratégias, que é uma das questões que têm que considerar no plano individual, ou como eles chamam, as ações a implementar. Portanto, a minha sugestão é que o façam sempre. Eu vou aqui mostrar numa versão de edição, para vocês compreenderem como é que podem explicitar esses tópicozinhos da grelha. Portanto, as colegas identificam as aprendizagens na grelha, normalmente, portanto, na escala das estrelinhas, e depois, deixem-me copiar aqui para eu mostrar como é que se faz. Portanto, eu já fiz para as duas primeiras áreas, vou fazer agora aqui para a terceira. Portanto, eu, neste caso, nesta terceira área, eu utilizaria a escala, não é, das estrelinhas, para identificar, então, neste caso, numa fase de revisão, este progresso em relação à versão anterior, e eu depois nestes botões do adicionar à apreciação, que eu vou então aqui descrever os aspectos que considero necessários, nomeadamente as ações a implementar ou as estratégias a implementar para esta área, ok? Portanto, há muitas colegas que perguntam isto, que é, numa versão de registro, conseguem realmente passar aqueles tópicozinhos todos da grelha do manual para um registro, para uma descrição do registro, mas às vezes sentem dificuldade de também passarem esses tópicos, neste caso, para uma versão do plano individual em grelha. Portanto, aí a minha sugestão é que usem o botãozinho de adicionar as apreciações e depois é como se tivesse um campo de descrição para assinalarem então todas as considerações que forem necessárias sobre a aprendizagem da criança, ok? Depois, então, estamos numa versão do plano individual, penso que esta é a primeira. Vamos aqui regressar. Neste caso, podíamos depois ter, por exemplo, uma segunda, também realizada em grelha. E chegamos ao terceiro período. Queremos fazer a avaliação final do plano individual. Então, aqui mais uma vez, 3 pintinhas brancas. Quero fazer uma cópia. Ao fazer uma cópia, embora vocês saibam que as cópias assumam, portanto, eu escolho a mesma criança, embora as cópias assumam sempre a data em que foram construídas, eu gosto sempre de sugerir que destaquem no título o período a que se reportam. Então,
mesmo aqui considerar, por exemplo, a avaliação final, rapidamente identificarem umas versões das outras. Avaliação final do plano individual. O que é que eu aqui faria? E vou identificar, então, todos aqueles aspectos ou que ainda não foram alcançados ou que, imaginem, no segundo período eu considerei que estavam em emergência, eu vou agora, então, dar conta do progresso em termos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança, ok? Posso, obviamente, ainda assinalar alguns aspectos que a criança tenha em aquisição e que também serão pistas para uma colega que fique no próximo ano com a criança, mesmo que sejam vocês a ficar no próximo ano com a criança, ou noutra instituição, outra equipa, mas, mais uma vez, os pais estão munidos deste documento para depois poderem dialogar também com quem de direito sobre o assunto. Fazem uso, mais uma vez, das apreciações, de adicionar a apreciação para acrescentar informações que considerem necessárias. E depois, aqui em baixo, então, mais uma vez, selecionariam a categoria plano individual, por acaso aquilo já assume, não vale a pena, como estamos a fazer uma cópia, a plataforma já assume a mesma categoria, portanto eu posso manter. Sugestão também que dou normalmente é que será aqui neste campo da apreciação geral que vocês podem também incluir as considerações ou de outros técnicos que possam acompanhar a criança ou então da família, ok? Estratégias que habitualmente os colegas utilizam para recolher a apreciação da família, ou fazem através do comentário, portanto, ao partilharem com a família, permitem os comentários e pedem mesmo à família que comente este documento que partilham com elas, e depois transcrevem então o comentário da família, por exemplo, aqui para a apreciação geral. Outros colegas aproveitam as reuniões que fazem individuais com as famílias e vão tirando umas notas, e essas notas depois vertem também aqui para a apreciação geral e garantem, lá está, mais uma vez, que a família tem direito, ou respeitam pelo menos este direito da família à participação no processo de avaliação da criança. Ok? Portanto, salvamos e ficamos com a nossa versão final do plano individual da criança, também, neste caso, construído na plataforma, numa versão de avaliação em grelha. Portanto, tem essas duas modalidades possíveis. Agora, vou aqui interromper. Eu depois de seguida vou passar um bocadinho sobre as especificidades para a educação pré-escolar, mas gostava de dar a oportunidade às colegas que trabalham em creches que coloquem alguma questão que vos ocorra sobre este processo. Já que ninguém fala, mas falamos nós. Boa, Carla, força! Nós estamos aqui ainda a tentar apanhar um bocado, como estamos em processo de implementação da Child Diary, estamos aqui a tentar perceber o plano individual, que ao mesmo tempo acaba por ser a avaliação da criança, não é? Portanto, exatamente. Portanto, o plano individual acaba por ser o instrumento de avaliação do manual de processo-chave. Eu não sei se vocês também se guiarão pelo manual, guiam-se, pronto. Sim, exatamente. Portanto, uma vez que vocês façam este plano individual no início do ano letivo e as devidas revisões ao longo do ano, que habitualmente em Portugal as colegas regulam-se algumas por períodos, outras por semestres. Agora em Portugal já há muitas escolas também que avaliam só semestralmente. Portanto, mas desde que garantam que vão fazendo essas revisões, então, periódicas do plano individual, ele é que dá conta de tudo o que diz respeito ao desenvolvimento e aprendizagem da criança. Portanto, estarão sempre salvaguardadas se realizarem. Claro que depois há colegas que realizam modalidades de avaliação alternativas. Portanto, há pessoas, por exemplo, que seguem determinados modelos pedagógicos e que esses próprios modelos têm instrumentos específicos de avaliação, e as colegas já não se guiam pelo manual de processo-chave, guiam-se pelos instrumentos desses modelos.
o manual de processos-chave acabou por se democratizar um bocadinho em Portugal e, de facto, tem sido assim aquela bússola para muitas colegas em creche. A dificuldade que algumas colegas sentem é que acaba por ser também, às vezes, alguns instrumentos serem um bocadinho rígidos, porque são aqueles, lá, costumam dizer que levam a vida a preencher grelhas com imensas informações, que não dizem só respeito à avaliação da criança, mas muitas outras informações que têm que ficar então explícitas nessas grelhas. De qualquer das formas, para este processo em específico, fazendo então as devidas revisões ao longo do tempo, portanto vocês garantem que estão a cumprir a avaliação da criança. Sim, Carla? Pronto, é porque no início não estava a perceber, porque estava a ver as coisas muito iguais, de um plano individual da criança e então claro. mas se formos a ver é quase o mesmo instrumento e acabamos por ser utilizado durante o ano e quando chegamos a esta altura já estar basicamente… certo, sem dúvida. Eu não referi uma questão que agora a Carla me fez lembrar, que é, se nós então usarmos a plataforma e formos identificando ao longo do ano, nos registros que vamos fazendo, estamos identificando sempre os parâmetros curriculares, nós chegamos a uma fase de avaliação e nós temos todas essas evidências para consulta. Claro que depois não dispensa um olhar sobre cada uma das áreas e sobre cada um daqueles indicadores e, de facto, se calhar sentimos necessidade ali na grelhazinha, se calhar já está, a plataforma assume, como tem evidências, assume que foi alcançado, mas nós podemos considerar que ainda está só em emergência, que ainda tem margem para progresso, portanto, nós depois vamos só fazendo essa reflexão, mas é muito mais fácil do que estar a preencher de raiz o documento. Assim como é depois também estas versões, portanto, usarem também essa funcionalidade da cópia, porque nós fomos dando conta ao longo do ano letivo que há muitas colegas que nas avaliações periódicas vão criando novas versões de avaliação, mas não o devem fazer, até porque assim é que vocês dão realmente conta, têm muito menos trabalho e dão conta do progresso. Portanto, é importante sempre partirmos da última versão e da última versão construirmos as restantes, sendo que depois a última é que fica sempre como referência para a seguinte. Portanto, depois nem sequer precisamos de ir ao primeiro plano individual criado em setembro para ver o que é que há de diferente, porque nós já fomos então fazendo essas devidas revisões. Está bem? Certo. Ok, obrigada. Muito bem. Obrigada eu. Mais alguma colega tem alguma questão? Podemos passar para a educação pré-escolar? Vamos lá. Então, vou aqui voltar à nossa apresentação, sendo que para educação pré-escolar é incontornável nós nos suportarmos nas orientações curriculares para a educação pré-escolar. Para prepararmos esta formação, também está muito atual e muito bem fundamentado a nova brochura que está disponibilizada também na web, no Ministério, na DGE, perdão, sobre planear e avaliar a educação pré-escolar. Eu até acho que, mesmo para colegas que trabalham em creche, é um excelente instrumento para vocês analisarem a equipa e perceberem de facto que considerações é que são feitas sobre a planificação e a avaliação em não só educação pré-escolar, eu acho que acaba por ser também transversal à creche e poder muito inspirar as colegas de creche, sobretudo aquelas que muitas vezes querem alternativas ao manual de processos-chave, ok? Eu vou partilhar convosco aqui outra vez a apresentação. Eu já vos deixo estas referências todas que vou fazendo. Não se preocupem. Então, em relação às orientações curriculares, numa fase inicial, então, o que é que elas nos dizem sobre este ciclo de planear, agir e avaliar a educação pré-escolar? Então, diz-nos que o desenvolvimento da ação planeada desafia o educador a questionar sobre o que as crianças experienciaram e aprenderam. Se o que foi planeado correspondeu ao pretendido e o que pode ser melhorado, sendo este questionamento orientador da avaliação. Ou seja, o que as orientações curriculares nos dizem é que nesta fase, numa fase, por exemplo, ao intermédio de avaliação ou de avaliação no final do ano letivo, é muito importante o educador olhar para todas as evidências que tem
e que dão conta então daquilo que realmente o que foi planeado, se foi correspondido ou não, em termos de aprendizagens do grupo, e o que é que ainda pode melhorar, o que é que pode projetar na sua ação para melhorar então também as aprendizagens do grupo. Consideram as autoras das orientações curriculares que avaliar consiste na recolha da informação necessária para tomar decisões sobre a prática. Então, acho esta frase muito importante. Portanto, nós ao longo do tempo vamos recolhendo informações, no vosso caso podem ir documentando, organizando esses registros que vão fazendo nos registros da Child Diary, e identificando sempre, outra vez aqui sublinhar a questão, identificando os parâmetros curriculares para depois também, na fase da avaliação, esse processo ser mais fácil para vocês. Então, nós vamos recolhendo esta informação necessária e vamos tomando decisões para a continuidade da ação, para planearmos novas possibilidades para desenvolvermos com o grupo. Assim, considera-se a avaliação como uma forma de conhecimento do nosso grupo e de cada criança em particular para a ação, para então planearmos a nossa ação. Muito importante também, avaliação em educação pré-escolar. Não se trata de uma classificação da aprendizagem da criança, vamos deixar isso para outros ciclos em que isso é possível, nem num juízo de valor sobre a maneira de ser da criança. Então, a avaliação em educação pré-escolar deve-se centrar, então, na documentação, nestes registros de observação, nestas evidências que vamos recolhendo ao longo do ano e que depois nos apoiam, então, na fase da avaliação. E, mais uma vez, dando aqui também nota de que, nesta avaliação que desenvolvemos, devemos ter sempre em consideração também o progresso da aprendizagem das crianças. Portanto, isto que são assim as notas gerais sobre a avaliação que nos dizem as orientações curriculares. Depois também reforçam, tal como a portaria e o manual de processo-chave reforçam para a creche, reforçam também é muito explícito nas OCEP, esta questão de que deve ser um processo participado. Portanto, não só também a avaliação, mas também a planificação deve ser um processo que implica o envolvimento dos diferentes participantes. E aqui eu acrescentaria que se calhar será um bocadinho mais difícil incluir a voz da criança, por exemplo, na creche, não é? Porque nós, de facto, podemos registar diferentes modalidades de comunicação da criança em creche, mas nem sempre conseguimos aceder a uma comunicação verbal, não é? Ainda está em aquisição, mas com crianças de educação pré-escolar, nós, na maioria das vezes, conseguimos também colocá-las a falar sobre a sua aprendizagem. Portanto, eu queria mesmo reforçar esta ideia que a educação pré-escolar é importante nós também trazermos a voz da criança, da família e de outros profissionais para a avaliação, está bem? Depois vemos na prática como é que também podemos então registar essa voz na plataforma. Depois, para colegas de educação pré-escolar, portanto, isto é um bocadinho difícil dividir assim tanto creche e educação pré-escolar, apesar das especificidades, como já vimos. No entanto, há questões que são transversais. Uma delas, eu queria avançar só aqui antes de vos dar nota da parte mais prática na plataforma. Todo este processo de avaliação que vocês vão desenvolvendo ao longo do tempo, e depois isto servirá também não só para a avaliação, mas também para os registros que vão criando ao longo do ano, é importante se fundamentar em algumas referências. Vocês sabem que há vários currículos disponíveis na plataforma, já pré-preenchidos, que vocês só precisam de selecionar em termos de parâmetros curriculares. No entanto, eu também não queria deixar de referir que há outras referências que vocês podem analisar e que são interessantes também para diversificar um bocadinho o modo como avaliamos o nosso grupo. Portanto, queria-vos dar nota
de que existe este manual, o manual deste programa, desenvolvendo a qualidade em parceria. Este manual tem vários instrumentos que foram testados, portanto, nesta investigação, e que vos poderão também ser útil para, nos vossos registros de observação que vão fazendo em termos de aprendizagem do grupo, e das crianças, obviamente em particular, poderem ir identificando também e olhar para outras dimensões da aprendizagem das crianças. Destaco a escala de envolvimento da criança, portanto, se vocês consultarem este manual, que também está disponível na web, vocês têm acesso a esta grelha, que vocês podem, por exemplo, adaptar para os parâmetros curriculares, podem configurar os parâmetros curriculares e colocar estes indicadores que depois vos vão servir para olhar para estas dimensões da aprendizagem da criança. Depois também tem a ficha de observação das oportunidades educativas, chamada Target. Também para autoavaliação do educador, pode ser interessante olharmos para a escala de empenhamento do adulto. Portanto, eu trago-vos aqui, são sobretudo referências que depois podem inspirar a vossa prática e podem ser úteis nesta fase da avaliação. Há aí um micro que está outra vez ligado, é o micro da Raquel, já consegui. Depois, também tem, estes sim vocês têm disponíveis na plataforma, já são daqueles que estão pré-carregados, mas que muitas vezes passam despercebidos aos educadores. Estes dois de cima, que foram baseados na investigação da professora Gabriela Portugal, têm então o SAC como referência para a avaliação das aprendizagens em educação pré-escolar e tem o Crescendo como referência para a creche, está bem? Portanto, às vezes as colegas também me dizem, Teresa, às vezes eu acho as orientações um bocadinho limitadas ou acho um bocadinho as experiências-chave um bocadinho limitadas. Olhem para outras referências e vejam o que é que realmente vos pode ser útil, até para, mais que não seja, configurarem os vossos parâmetros curriculares e acrescentarem alguns aspectos que considerem necessários àqueles referenciais que habitualmente utilizam. E depois, situado num modelo específico, no iScope, têm também o Core, que também pode ser um bom instrumento para vocês poderem consultar e verem o que é que diz respeito, então, em termos de aprendizagens das crianças. Agora vou voltar aqui atrás e queria-vos mostrar, então, como é que nós, na plataforma para valência de educação pré-escolar, podemos, nesta fase, realizar, por um lado, a nossa avaliação do projeto curricular do grupo, que será no pré-escolar o instrumento de organização e gestão do currículo, e depois como é que nós podemos, então, avaliar para a aprendizagem da criança, que é esta expressão utilizada nas orientações curriculares. Nós não avaliamos a aprendizagem, nós avaliamos para a aprendizagem, como forma de promovermos a aprendizagem. Portanto, vamos ver então como é que podemos desenvolver estas revisões finais e estas reflexões finais na plataforma. Vou voltar aqui. Compartilhando convosco e vou começar pelo projeto curricular do grupo. Então, vamos aqui outra vez às nossas categorias e temos o nosso projeto curricular do grupo. Portanto, temos aqui a nossa versão original, projeto curricular do grupo da Sala 1. Mais uma vez aqui os aspectos, neste caso, recomendados pelas orientações curriculares, portanto, os aspectos que devem estar explícitos e que devem ser refletidos no projeto curricular do grupo. Portanto, cada educador depois desenvolveria cada um destes tópicos. Eu destaco que, para que estas intenções pedagógicas que são propostas, que sejam identificadas no projeto curricular do grupo, eu sugiro que, em vez de as detalharem na descrição, na plataforma,
possam identificar logo os parâmetros curriculares. Desta forma, vocês garantem que chegam ao período de avaliação e também têm estas evidências. Até podem considerar que se calhar que a criança não desenvolveu determinada competência, mas vocês pelo menos garantem que era essa, inicialmente, quando construíram o projeto curricular de grupo, era essa a vossa intenção. Portanto, neste caso, as intenções pedagógicas não ficam descritas por escrito, mas sim identificadas nos parâmetros. Eu até coloquei aqui no último ponto, portanto, intencionalidades pedagógicas, tem um parênteses, ver parâmetros curriculares. Portanto, e eles estavam aqui todos explícitos nos parâmetros curriculares. O que é que depois vocês têm que fazer mais uma vez? 3 pintinhas brancas, fazer uma cópia para agora conseguirem avaliar o vosso projeto curricular de grupo no final do ano letivo. Então, eu já tenho aqui, neste caso eu chamei-lhe reflexão sobre o projeto curricular do grupo, até acrescentei aqui uma fotografiazinha, portanto, numa versão de edição ficaria assim, e depois então, na descrição, eu podia obviamente fazer essa reflexão e tentar perceber o que é que daquilo que eu identifiquei, o que é que consegui concretizar, o que é que não consegui concretizar, e até se eu, por exemplo, continuar com o grupo no próximo ano letivo, portanto há muitas colegas de educação pré-escolar depois que acompanham o grupo ao transitarem de ano letivo, até pode ser uma oportunidade de, por exemplo, também identificarem próximos passos, por exemplo, as crianças transitam de sala, mas mantêm-se em educação pré-escolar, podemos já definir aqui alguns compromissos para o próximo ano letivo, deixar aqui algumas pistas para a continuidade, portanto, e para isso vocês podem usar também aqui este botãozinho dos próximos passos. Mais uma vez, a importância de identificarem a respectiva categoria para facilmente chegarem à vossa versão inicial, original do documento e depois às devidas revisões que vão fazendo ao longo do ano letivo. E depois já sabem, querem partilhar com os pais, fazem, se não quiserem, for um documento só para reflexão profissional, também o podem fazer e depois podem salvar a informação. Portanto, e garantem deste modo, só aqui, voltar a mostrar-vos. Portanto, eu tenho aqui o meu projeto curricular do grupo, portanto, neste caso, a reflexão sobre o documento, que facilmente mostraria também a um superior hierárquico, podia sentir necessidade de mostrar à coordenadora pedagógica ou até em alguma também das visitas de acompanhamento que pudesse ter. Pronto. Penso que também em termos de projeto curricular do grupo não traz assim grandes questões. Vamos ver agora a avaliação para a aprendizagem das crianças, como é que nós a podemos operacionalizar nesta fase. Então, neste caso, eu optei por criar categorias por períodos, ok? Para mim facilita-me, as colegas depois em equipa decidem como é que se organizam. Eu só acho é que, por exemplo, numa instituição em que hajam muitas salas, facilmente uma categoria que seja só avaliações é capaz de ficar assim repleta de conteúdos que depois se torna um bocadinho a pesquisa um bocadinho mais difícil, sobretudo para pessoas com perfil de gestão na plataforma. Portanto, aqui a primeira coisa que eu faria, e uma vez que tenho uma categoria que são as avaliações do primeiro período, tenho uma categoria que são as avaliações do segundo período, eu iria criar, ou pedir, por exemplo, à coordenação que criasse a categoria avaliações do terceiro período. E submeti então esta categoria. Tem as avaliações do primeiro período, assim como vimos na creche, são versões que estão feitas, mas já estão datadas, num período de tempo de início de ano letivo. Vou partir, obviamente, para a construção desta versão do terceiro período, vou partir da versão do segundo período. Então, entraria aqui na avaliação do segundo período, nesta minha categoria, e tenho logo acesso, então, neste caso, a uma versão de avaliação descritiva. Não disse há pouco, durante a apresentação,
mas as orientações curriculares também são muito explícitas de que a avaliação da criança deve ser descritiva, portanto, não são minimamente recomendadas avaliações do tipo de grelha para educação pré-escolar, ok? Então, tenho aqui a minha avaliação descritiva do segundo período, mais uma vez, 3 pintinhas brancas, fazer uma cópia e identifica mesmo a criança, portanto, o que eu quero é documentar este progresso da aprendizagem do José, portanto, vou identificar outra vez o José. Neste caso, eu vou aqui alterar o título, que é a avaliação do terceiro período. Então, opções que eu tive, que eu tomei nesta comunicação da avaliação. Vou mostrar aos pais só, neste caso, o título. Portanto, a minha opção foi mostrar só o título da área de conteúdo, desenvolvimento pessoal e social, e depois, então, eu anexei logo a apreciação. Portanto, neste caso eu tenho o título, vou mostrar aqui à direita, eu vou dando indicação à plataforma o que é que eu quero mostrar ao comunicar com a família a avaliação. Portanto, eu neste caso vou optar só por mostrar o título da área de conteúdo e depois deixaria a devida apreciação, a descrição, a avaliação descritiva sobre esta área. Neste caso, já não mostro na avaliação os respectivos domínios e subdomínios. Obviamente que eles me podem inspirar para eu os documentar aqui na descrição. Claro que eu posso consultá-los e ver de facto o que é que se destaca em termos de aprendizagem das crianças e posso até transcrever partes e descrever cada um destes indicadores de acordo com as necessidades, mas eu não os quero mostrar. Pode ser a minha opção, há colegas que terão outras opções, eu não os quero mostrar nesta versão que eu comunico com as famílias. Portanto, eu só mostro mesmo a área e, neste caso, a descrição. E faço isso para cada uma das áreas de conteúdo. À exceção aqui da área da expressão e comunicação, que eu depois também opto por mostrar cada um dos domínios. Domínio da educação artística, domínio da educação física, a linguagem oral, abordagem à escrita. Portanto, eu vou selecionando só aquilo realmente que quero mostrar aos pais em termos de aprendizagens. Vou selecionando. A mim não me faz muito sentido eu ter, se é recomendado uma avaliação descritiva, não me faz sentido os pais acederem a uma listagem de aprendizagens, porque é isso que acontece se eu selecionar todos estes indicadores aqui nos quadradinhos da direita. Portanto, se é uma avaliação descritiva, então eu tenho que detalhar nestas apreciações. Depois, eu já vos mostro isto depois na versão de consulta para vocês perceberem que impacto é que têm estas seleções que eu vou fazendo ali. Depois aqui então, a apreciação geral vai servir para incluir, neste caso, a voz do José. Podia ter até uma espécie de um guião para dialogar com ele. Posso até mostrar-lhe, por exemplo, na plataforma, alguns registros que fui fazendo de atividades que o José participou para colocá-lo a falar sobre essa aprendizagem. Posso ter aqui uma espécie de um guião com perguntas para o apoiar nessa conversa sobre a aprendizagem e depois, neste caso, também o espaço para a família, para que podia ser uma transcrição, por exemplo, do comentário que a família tenha feito, ok? Já sabem, mais uma vez, categorias, criamos aquela categoria do terceiro período e então é lá que vai ficar arrumadinha esta versão final da avaliação do José. Aquilo que eu vos estava a dizer, portanto, aqui a opção das áreas ficar mesmo só visível o título, portanto, eu se carregar aqui, os pais não conseguem aceder aos indicadores, portanto, tenho só o título da área, tenho então a minha descrição e na expressão e comunicação é que eu considerei aqui os diferentes domínios que depois até podiam apoiar a descrição.
mas os pais também não conseguem ver os indicadores, veem mesmo só os títulos, e aqui exatamente a mesma coisa. E depois, em termos de apreciação geral, aqui temos a integração das considerações da família e da criança. Para colegas que possam não acompanhar assim, possam não ter acompanhado as últimas formações sobre a avaliação e mesmo a nossa formação inicial. Dizer-vos também que aquilo que eu há pouco estava a conversar a propósito da pergunta que a Carla colocou, é aqui na versão de edição, à esquerda, portanto nesta coluna da esquerda, que acedem a essas evidências para consulta que vão assinalando nos vossos registros, ok? Ao fazerem os vossos registros na plataforma, vão assinalando as aprendizagens que vão observando do vosso grupo e é depois aqui à esquerda que vocês as conseguem consultar. Eu gosto sempre de mostrar aqui um exemplo que bate certinho. Por exemplo, na área do conhecimento do mundo, eu tenho 26 evidências para consultar, neste caso na abordagem às ciências. Se eu for desdobrando aqui esta área em domínios, subdomínios, até chegar aos indicadores, eu quando chego aos indicadores tenho acesso a estes quadradinhos verdes. E o que vai acontecer é que eles me vão então fazer aqui uma espécie de link com os registros que eu tenho. Então eu quando digo que o José demonstra no cotidiano preocupações com o meio ambiente, eu se carregar neste botãozinho verde, imediatamente eu vou ter acesso aos registros que tenho, em que era um registro em que o José estava presente, portanto são atividades em que o José participou e que eu identifiquei este parâmetro. Portanto, imediatamente eu tenho acesso a este registro. Portanto, é aqui feito este link entre a avaliação e os registros que eu vou realizando. Ok? Vamos agora aqui interromper mais um bocadinho. Queria-vos só mostrar, para concluir aqui a nossa sessão e depois também terem a oportunidade de colocar questões. Deixem-me só aqui chegar à parte final. Então, só aqui uma nota, e agora é uma oportunidade para as colegas também tirarem a referência desta brochura que eu vos falei no início, que é ótimo não só para a educação pré-escolar, mas também para a creche, em termos de reflexão sobre a planificação e a avaliação. E então aqui o que nos diz a brochura é que então a avaliação tem esta missão de ajudar a desenvolver o currículo de forma flexível e adequada e de ajudar o educando ou educanda a aprender e a desenvolver-se. Não serve para triar crianças, escolhendo umas, excluindo outras, em função do seu grau de adequação ao currículo, mas inversamente, para adequar o desenvolvimento do currículo às necessidades das crianças, de modo a que estas possam evoluir e aprender. Portanto, queria fechar esta formação com esta referência, que de facto nós não devemos ter essa pretensão de que as nossas crianças do nosso grupo têm que corresponder a um currículo que nós formatamos, mas sim, nós enquanto educadores, é nossa responsabilidade adaptarmos o currículo em função então das necessidades e dos interesses que vamos observando no nosso grupo, ok? Portanto, queria mesmo deixar esta nota final para refletir e convidar à consulta da brochura a Planear e Avaliar a Educação Pré-Escolar. Tem aí a referência e também vão encontrar aqui a referência nesta última página. Portanto, mais uma vez reforçar, a primeira referência é essa brochura, Planear e Avaliar a Educação Pré-Escolar. Depois, as orientações curriculares, como veem, tem os links, está tudo disponível online. O manual de processo-chave e a dita portaria também da creche.
resta-me agradecer a vossa participação. Portanto, esta formação foi construída já por mim e pela colega Ariana, que já regressou também de licença de maternidade e que já se vai cruzando convosco em alguns módulos de formação. Portanto, e esta apresentação também foi construída em parceria e provavelmente um dos módulos também será dado por ela. Muito obrigada. Eu vou agora interromper e dar aqui tempo para questões finais. Quiserem sobre creche, educação pré-escolar, os gerais? Sim, Cristina. Eu tenho aqui uma pequena dúvida em relação ao pré-escolar. Muito bem. Ou seja, portanto, por exemplo, um dos exemplos, ainda foi há pouco que falámos, para editar aqui um relatório de avaliação descritivo, eu gostaria, por exemplo, um dos exemplos agora que se falou sobre o José, eu percebi que nós poderemos consultar os parâmetros que lá está. Pronto. Certo. E poderíamos transcrevê-los. A pergunta é simples, dá para copiar e depois acrescentar? Eu reparei agora que a Teresa selecionou, eu já nem sei, demonstra portanto, no sentido, no meio ambiente. E, por exemplo, o que eu queria dizer é se conseguia chegar lá, não mostrar a grelha, não é? Chegar lá e dizer, o José pode sim, senhora, pode sim, senhora. E depois acrescentava a atividade das formigas. Vamos lá ver. Pronto, vamos lá ver aqui um exemplo. Então, estávamos a falar, sim, temos uma avaliação descritiva, mas que não nos faz sentido ter aqueles indicadores todos ao comunicar com os pais, não é? Sim. Mas a Cristina vai ver aqui, por exemplo, consciência de si como aprendente. Olha para este menino e vê que quer destacar aqui 2 indicadores que no caso dele são importantes. Então, vai selecioná-los, está a ver? Estou aqui a arrastar o meu ratinho e vou fazer uma cópia. Chego cá em cima ao campo da descrição e colo. Claro, sendo uma avaliação descritiva, não é muito aconselhável que eu tenha aqui por tópicos esta informação, mas vão-me ajudar com certeza a formular aqui uma frase bonitinha para dar conta que estas 2 aprendizagens se destacam nesta área para esta criança. Fantástico, só não percebi uma coisa, clicou com o botão do lado direito ou arrastou as frases? Eu, na verdade, fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Ok. Com o teclado. Mas também pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Mas também pode fazer com o botãozinho direito, também dá. Estava a experimentar agora, também dá. Pronto, fantástico. Era só essa a minha dúvida. Portanto, também é útil para vocês. E assim, se perdem também essa necessidade de identificar aqueles indicadores todos. Claro. Porque é importante para vocês consultarem, para se situarem na vossa reflexão sobre a aprendizagem e depois aproveitam e claro que facilita copiar e não vamos ser hipócritas, todos fazemos isso, não é? Não estou de maneira nenhuma para facilitar o nosso trabalho, não estamos aqui a subverter nada, portanto estamos só a suportar-nos num referencial para apoiar então essa descrição. Sim, obrigada. Era uma coisa que estava a falhar nas nossas avaliações. Eu não estava a gostar da forma como elas estavam a surgir agora, desde a forma que... Pronto, desde que começámos aqui este ano a implementar a plataforma. Certo. Não foi logo no início, mas começámos. Pretendemos continuar no próximo ano, mas queremos fazer o melhor. E acha que foi útil para algumas dicas sobre... Para mim foi, e acho que algumas colegas, apesar de termos feito a formação, eu não estive tão presente, porque tive outros problemas no inicial, mas sinto que as colegas que estiveram presentes nas primeiras apresentações que foram com a Ariana, mas sentimos todas, se calhar porque somos uma grande equipa, que foi um bocadinho a correr. E agora vejo na prática que havia ali dúvidas. Ok, muito bem. Portanto, é sempre bom, por isso é que é sempre bom irem sempre regressando, porque nós também estamos sempre a aprender, não é? Eu e a Ariana nestes aspectos. Eu, por exemplo, enquanto educadora, eu nunca precisei de fazer um PI, portanto, eu aprendi na Child Diary a fazer um PI de uma criança. Diga. Ora bem, o PI para o pré-escolar não se aplica. É assim, eu sei que há colegas que o fazem, há colegas que fazem PIs. É assim, não temos qualquer referência ao PI numas orientações curriculares. Claro. Há colegas que fazem no sentido desta continuidade, porque fazem na creche e utilizam o PI como um instrumento de facto aqui para ir monitorizando a aprendizagem e depois como utilizam, por exemplo, com o seu grupo na creche e há esta continuidade do grupo, acabam por também
se suportar nesse instrumento e dar-lhe continuidade à educação pré-escolar. Acho que temos outras formas igualmente válidas e úteis de avaliar a educação pré-escolar sem precisarmos de realizar esses PIs. Eu estava questionei apenas só para tirar dúvidas em relação a visitas de acompanhamento técnico. Certo. Realmente, sim. Sim. De facto, mas não é de todo um documento que seja obrigatório. Eu debater que não é obrigatório. Exatamente. Forma como está. Mas se nós até formos rigorosos, nem em creche é obrigatório o plano individual, ok? Claro. Portanto, a dita portaria que conversamos nesta sessão não faz qualquer referência ao plano individual. Enumera outros instrumentos, por exemplo, o projeto pedagógico, sim é um documento que está portanto, que será obrigatório, portanto, é recomendado pela portaria, o plano individual não. O manual de processo-chave foi um manual, de facto, que muitas colegas se apropriaram e que utilizam nas suas práticas. Veremos o que é que também o futuro nos diz em relação à valência de creche, portanto, há aí novidades que estão em cima da mesa em relação à creche. Fala-se, por exemplo, numas orientações pedagógicas para a creche e, portanto, isso também nos vai exigir aqui reformular um bocadinho as nossas práticas, com certeza, e pronto, e depois cá estaremos para fazer mais umas sessões de formação sobre o assunto. Está bem, Cristina? Obrigada também pelos seus contributos. Outras colegas? Tudo ok? Tudo pronto agora para este esforço final das avaliações em creche e educação pré-escolar? Para irmos de férias descansadas? Nós Carla? Começar a mexer nisto. É isso mesmo. Nós já fazemos muita coisa parecida na outra plataforma que temos, mas agora é adaptarmos a esta nova plataforma e colocarmos em prática. Acredito que lá para outubro, novembro, quando começamos outra vez a mexer nisto, pensarmos já em dezembro. Claro. Vamos contactar a Teresa, de certeza. Certo, cá estaremos para apoios mais individualizados, mais em grupo. Nós também, habitualmente, final do primeiro período, repetimos sempre este módulo de formação. Há temas que são incontornáveis, que nós vamos sempre agendando estas sessões especiais de formação. Mas também, se for preciso, acompanhamentos específicos para percebermos também quais é que são as necessidades de equipe, portanto, de cada uma das equipas em particular. Como eu vos disse, agora já está a Ariana de regresso, portanto, este trabalho também vai ser dividido por nós, portanto, vamos conseguir com certeza chegar a todas e que depois todas consigam desenvolver estes processos da forma mais facilitada possível. Está bem? É isso mesmo. Então vá. Se não há mais dúvidas, desejo o resto de uma boa tarde, de uma boa semana. Se alguém ainda se sentir com alguma dúvida por esclarecer, que entretanto comece a experimentar e que surja, por favor, também já sabem ter os nossos contactos, teremos gosto em esclarecer. Está bem? Um grande beijinho a todas. Obrigada. Uma boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Com licença, boa tarde.